Opa, que bom que você voltou. Bora aprender? Nessa aula, nós vamos ver um conceito fundamental para aprender a programar direito em Lisp. Nós vamos ver que nós podemos colocar uma lista dentro de outra lista. Essa estrutura é tão poderosa, mas é tão poderosa que praticamente tudo que você fizer em Lisp daqui para frente, você vai usar listas dentro de listas. Então, fique comigo até o final desse vídeo para aprender direitinho o que são listas aninhadas em Lisp. Bom, vamos começar fazendo uma rápida revisão sobre listas do que a gente já viu nos primeiros vídeos desse capítulo 2, tá? A gente viu que listas são estruturas de dados que armazenam informações. E a gente viu que a lista tem duas representações. Tem uma representação que a gente chama de impressa e uma representação que a gente chama de interna. A representação impressa nada mais são do que elementos dentro de parênteses. Então aqui eu tenho uma lista com os elementos céu e azul dentro de parênteses. Então isso é uma lista. Aqui eu tenho outra lista, uma lista com os elementos grama e verde. E aqui eu tenho uma terceira lista, uma lista com os elementos sangue e vermelho. Agora, cada representação impressa equivale a uma representação interna na memória do computador. E o que a gente viu? Que a representação interna de uma lista é feita por cadeias de concells, cadeias de células contrapostas ligadas entre si por ponteiros. A gente viu também que cada elemento de uma lista é representado por uma concell. Então, se esta lista tem dois elementos, a representação dela será com duas concells, porque cada elemento é representado por uma lista. Aqui eu tenho outra lista com dois elementos, grama e verde. Então eu vou ter duas concells, porque cada elemento é representado por uma concell. A gente viu também que uma concell é formada por duas células adjacentes, duas células contrapostas. E o que elas armazenam? Ponteiros. A primeira célula do par sempre armazena um ponteiro para o valor que está armazenado na lista, e a segunda célula do par armazena um ponteiro para o próximo elemento da lista, para a próxima concell. A última concell, o último ponteiro, é um ponteiro para new, que indica que a lista acabou aqui, né? Que indica que não tem outros elementos. Pessoal, olha só, esse conceito tem que estar bem claro, esse conceito tem que estar bem sedimentado na cabeça de vocês agora. Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre como uma lista ela é representada internamente, clique nesse link que está aparecendo aí no vídeo agora e assista os vídeos iniciais com os conceitos de listas, porque esses conceitos serão importantes no entendimento das listas aninhadas, ok? Bom, então vamos entrar no assunto principal agora, né, que são as nested lists, as listas aninhadas, listas dentro de listas. Imagina aqui comigo, eu tenho três listas aqui. Eu tenho a primeira lista aqui, a segunda lista aqui e a terceira lista aqui. Só que estas listas, elas existem por si mesmas, elas são independentes, elas existem, uma não tem relação nenhuma com a outra. Eu poderia querer colocar as três listas dentro de uma mesma estrutura. Eu poderia criar uma lista com as outras listas. É para isso que servem as listas aninhadas em Lisp. Eu coloco listas dentro de outras listas. E como que eu faço isso? É muito fácil, é só eu colocar um par extra de parênteses. Olha só, acompanha comigo aqui. Este primeiro parêntese abre uma lista. Este segundo parêntese está fechando a lista. Então, olha só, tudo isso daqui é uma lista. Agora, repara aqui comigo. Eu tenho dentro desta lista três elementos. Ó, isso daqui é o primeiro elemento.
Isto daqui é o segundo elemento e isto daqui é o terceiro elemento. Agora, o que tem de particular aqui? Cada elemento é uma lista. Então, o que eu consegui criar? Eu consegui criar listas dentro de listas. Eu consegui criar listas aninhadas. Pessoal, olha só, de importante agora um conceito fundamental. As listas aninhadas, elas têm que ter os seus parênteses balanceados, tá? O que significa parênteses balanceados? Significa que o parêntese que abre tem um parêntese que fecha. Ou seja, se esse aqui abriu, esse aqui fechou. Se esse aqui está fechando, eu tenho que ter um abrindo. Então, os parênteses nas listas aninhadas, eles têm que estar balanceados, eles têm que existir aos pares. E, óbvio, eles têm que estar numa ordem que faça sentido, né? Eu não posso sair abrindo e fechando parênteses sem estar numa certa ordem, sem estar formando listas, sem estar formando estruturas válidas. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz listas dentro de listas é que os parênteses têm que estar balanceados. A segundo ponto importante que vocês têm que prestar atenção é em relação ao número de elementos que a lista tem. Olha só, aqui os iniciantes costumam pensar assim, eu tenho uma lista com 6 elementos. Porque eles contam assim, eu tenho céu, azul, grama, verde, sangue e vermelho. Então eu tenho 6 elementos. Não tem 6 elementos, pessoal. Cada elemento desta lista é uma outra lista, mas o elemento em si é a própria lista. Então eu não tenho 6 elementos. E isso daqui é importantíssimo, porque esse conceito é muito diferente do conceito se tivesse 6 elementos, tá? Se você ainda tiver dúvida da diferença de um elemento e de uma lista com esse elemento, assista ao vídeo que trata da diferença de elementos e listas, tá? O link está passando aí agora na tela. É importante essa distinção, tá bem clara para vocês. Então, olha só, isso aqui não é uma lista com 6 elementos, é uma lista com 3 listas. Então, eu tenho apenas 3 elementos. Agora, repara o seguinte, a gente não sabe que cada elemento é representado por uma concels? Cada elemento não tem uma concel equivalente? É exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Olha só. Este primeiro elemento, céu azul, está representado por exatamente uma concel. O segundo elemento, ó, grama verde, também está representado por exatamente uma concel. E o terceiro elemento, sangue vermelho, também está representado por uma concels. Então, nesta lista, eu tenho 3 elementos. Eu tenho um elemento que é a lista céu azul, um elemento que é a lista grama verde e um elemento que é a lista sangue vermelho. Depois aqui, ó, eu tenho o ponteiro para nil, que indica que essa lista não tem outros elementos. Agora, repara no seguinte. Quando eu tenho uma lista normal, o ponteiro da primeira metade da concels aponta para o valor. Ou seja, ó, aqui eu tenho uma lista normal, eu estou chamando de normal, tá, mas nós já vamos ver o nome certo dela. O ponteiro da primeira parte da concel aponta para o valor. Numa lista aninhada é diferente. Por quê? Porque o ponteiro da primeira concel não aponta para um valor. Este primeiro elemento não é uma outra lista, então a primeira concel vai apontar para uma outra lista. Este ponteiro não aponta para um valor. Esta concel aqui, ó, ela representa o primeiro elemento. Só que o primeiro elemento é uma lista. Então o ponteiro não aponta para um valor. O ponteiro aponta para uma outra lista. A mesma coisa ocorre aqui, ó, com o segundo elemento. Esta concel é a concel que representa o segundo elemento. Só que o segundo elemento é uma lista.
Então este ponteiro aponta para uma outra lista. A mesma coisa ocorre aqui com o terceiro concel, com o terceiro elemento. Esta concel representa o terceiro elemento. Só que o terceiro elemento é uma lista. Então este ponteiro não aponta para um valor diretamente, aponta para uma outra lista. Os valores, sim, dentro dessa lista, né, eu tenho o apontamento dos valores. Mas olha como é que eu crio uma estrutura de lista dentro de lista. Eu tenho aqui um primeiro nível, né, que seria a lista pai. E aqui eu tenho um segundo nível, que são as listas que estão dentro dessa lista. Pessoal, entender esta estrutura de lista aninhada é fundamental. Entender a estrutura interna das listas aninhadas é fundamental. Não se acanhe, se você não entendeu, deixe sua dúvida aí nos comentários, que eu vou responder a todas que eu conseguir, a todas que forem possíveis responder, porque para você conseguir se desenvolver bem agora em Lisp, este conceito tem que estar bem claro na cabeça, tá? Bom, agora que você já entendeu a estrutura interna da lista, vamos ver o seguinte. Existem maneiras diferentes de representar a lista na sua forma impressa. Esta daqui é uma maneira. Eu simplesmente abri e fechei os parênteses e coloquei tudo na mesma linha. Mas geralmente não é assim que a gente escreve listas em Lisp, ainda mais quando a gente está fazendo listas grandes, né? A gente geralmente vai quebrando as linhas para ficar mais fácil de entender. Então olha só, aqui eu abri o parêntese da lista. Aqui eu fechei o parêntese da lista. E eu coloquei cada elemento em uma linha diferente. Então eu tenho aqui o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento. A gente faz isso daqui para ficar mais fácil de entender a estrutura da lista que a gente está trabalhando. É fácil perceber aqui, olha, eu estou trabalhando com listas dentro de listas, e essa lista pai, que estão com os parênteses aqui, né, o parêntese de abertura e o parêntese de fechamento, tem 3 listas como seus elementos. A lista céu azul, a lista grama verde e a lista sangue vermelho. A quebra de linha, o espaçamento, não importa muito não, tá? É claro que a gente deixa as coisas organizadas, mas o que é fundamental, o que você tem que estar sempre atento, é se os parênteses estão balanceados. Se os parênteses estiverem balanceados, a lista é válida, tá? Bom, de termos importantes aqui agora, a gente tem as chamadas flat lists, ou seja, as listas planas, as listas rasas. O que são as listas planas? São esse tipo de lista aqui, São listas onde eu só tenho uma única cadeia de concels e eu não tenho outras listas dentro. São as listas que eu não tenho listas dentro. E eu tenho as listas aninhadas. Estas sim são listas dentro de listas. Bom, se você está entendendo até aqui, pessoal, já deixa o like aí no vídeo para contribuir com a divulgação do canal. Isso ajuda, tá? Isso ajuda o YouTube a divulgar os vídeos, ok? Bom, vamos lá. Aqui eu representei uma lista aninhada, onde cada lista interna só tinha 2 elementos. Mas isso nem sempre é assim, tá? A estrutura das listas pode ser a mais diversa possível. Por exemplo, vamos olhar essa lista aqui. Bom, uma leitura direta, né, diz que eu tenho aqui neurocirurgiões nunca deveriam dizer ups. Mas quantos elementos tem essa lista? Eu tenho 2 listas dentro de uma lista? Como é que eu tenho um monte de parêntese aqui? Bom, vamos entender isso daqui, pessoal. Olha só. Primeira coisa, a lista pai é delimitada por este parêntese e este parêntese. Então, aqui é a lista pai, a lista principal. Dentro desta lista principal, vamos marcar os elementos agora. Olha, aqui eu tenho um elemento. Então esse aqui é o primeiro elemento.
Aqui eu tenho o segundo elemento. E aqui eu tenho o terceiro elemento. Bom, a gente já viu que o primeiro elemento é uma lista, o segundo elemento não é uma lista, é um símbolo, e o terceiro elemento é uma lista. Então, se eu tenho 3 elementos na lista pai, na lista de maior nível, eu tenho que ter exatamente 3 células contrapostas, porque cada elemento é representado por uma célula. Então, o primeiro elemento tem uma concel, o segundo elemento é representado por uma segunda concel e o terceiro elemento é representado por uma terceira concel. Depois eu tenho aqui o nil para indicar que essa lista só tem 3 elementos. Agora vamos ver os elementos. O primeiro elemento não é um valor, o primeiro elemento é uma lista. Então a primeira concel aponta para uma lista aninhada. Eu tenho aqui o primeiro nível, que é o nível da lista pai. E agora eu já tenho um segundo nível aqui, que é o nível da lista aninhada dentro da lista pai. O segundo elemento não é uma lista, é simplesmente o símbolo nunca. Então, a primeira metade da concel já tem um ponteiro direto para o símbolo nunca. E só de eu ver essa estrutura aqui, eu já sei que isso aqui não é uma lista aninhada. Por quê? Porque esta concel representa o elemento nunca e logo na primeira metade da concel já tem um ponteiro para o valor. Então, isso não é uma lista aninhada. Agora vamos ver o terceiro elemento. Presta atenção aqui. O terceiro elemento é uma lista. Então, a terceira concel aponta para uma lista. Tá aqui, o terceira concel aponta para uma lista. E o que tem dentro dessa lista? Vamos analisar com calma aqui o que tem dentro desse terceiro elemento. Eu tenho uma lista com os elementos deveriam e com um elemento que é uma outra lista. Repara, o terceiro elemento em si é uma lista e dentro dessa lista eu tenho os elementos deveriam e eu tenho uma outra lista. Então, a concel que representa o terceiro elemento está aqui. Ela aponta para uma outra lista. O primeiro elemento da lista não é uma outra lista, é um símbolo, é o símbolo deveriam. Então está aqui, a lista começa, tá? O terceiro elemento começa aqui, exatamente aqui, e o primeiro elemento aponta para o deveriam. Perfeito, até aqui não tem problema. Só que agora olha aqui, dentro deste elemento eu tenho uma outra lista. Então, esta outra lista tem uma concel para ela, especificamente esta daqui, porque esta concel aqui é a concel que aponta para esta outra lista. Então, aqui eu tenho uma lista dentro de uma lista dentro de uma lista. Eu tenho agora o terceiro nível aqui da lista, tá? As coisas podem ficar bem complicadas. Eu posso ter lista dentro de lista, dentro de lista, dentro de lista. O importante é você saber que cada elemento é representado por uma concel. A concel pode apontar diretamente para um valor ou pode apontar para uma outra lista. Se ela apontar para uma outra lista, eu tenho uma outra cadeia aqui de concels que representam a segunda lista. Bom, existem maneiras da gente escrever isso daqui, tá? Aqui estão alguns exemplos. Olha, eu posso escrever isso de diversos modos. Esse aqui é um modo que é pouco usado, né? Depende muito da situação, da quantidade de elementos da lista. Mas esse aqui é um modo que ele costuma ser bastante usado, tá? Eu abro os parênteses da lista principal
e coloco cada elemento em uma linha para facilitar a leitura. O que é importante? Os parênteses têm que estar balanceados. Se os parênteses não estiverem balanceados, se você tentar trabalhar com uma lista com parênteses que não estão balanceados, Lisp vai sempre retornar um erro. Bom, resumindo então, pessoal, listas aninhadas são listas dentro de outras listas. Você tem que ter muito cuidado para ver se os parênteses estão balanceados. E lembre-se que cada elemento é representado por um par de concelsos. Se você tiver com isso na cabeça, se esse conhecimento ficar internalizado, você vai conseguir progredir muito rapidamente no entendimento de Lisp. Bom, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, ou se esse conteúdo foi importante para o seu aprendizado, por favor, ajude o canal Computação Raiz, se inscreva no canal, isso é importante para o YouTube divulgar o conteúdo. Deixe o seu like no vídeo e, se você quiser, escreva suas dúvidas, críticas ou sugestões nos comentários. Assim, não deixe de assistir os outros vídeos da série Aprenda Lisp. Obrigado!